Na tarde, Ralph encontrou sua amada, Laura, compartilhando o leito com outro homem. Ela não aparentava estar desiludida. Ela emanava uma aura de conquista. Ralph era um homem dedicado, um parceiro que valorizava a essência do amor e a profundidade da lealdade. Seus dias começavam às 5 da manhã, quando o sol exibia um delicado brilho no horizonte. Ele atuava como mecânico em um pequeno garaginho, suas mãos sempre tingidas de graxa. Seu pescoço, cansado pelas horas que passam em movimento, parece clamar por conforto. Contudo, ele parecia não dar importância ao trabalho. Era uma ocupação digna, que permitia manter as obrigações em dia. Mais importante ainda, ele cuidava de Laura, sua amada esposa há uma década. Laura era tudo para Ralph, ela preenchia sua vida com uma luz especial. Ela irradiava beleza, e havia sido seu grande amor da infância, a única que sempre depositava fé nele, mesmo nos momentos em que ele duvidava de si mesmo. Ou assim ele acreditava. Seu casamento não havia sido a imagem da perfeição. Não existe união matrimonial. Mas Ralph sempre acreditou que eles formavam uma linda equipe. Ele se dedicava intensamente ao trabalho, sempre buscando o equilíbrio nas contas, enquanto Laura zelava carinhosamente pelo aconchego do lar. Eles não possuíam muito, mas a conexão que compartilhavam era profunda, e isso sempre havia sido bastante. Assim Ralph acreditava. Ele havia construído uma vida ao lado de sua amada, Laura, sem nunca imaginar que um dia, ao entrar em seu próprio quarto, se depararia com a cena de dois corpos entrelaçados, envoltos em um momento de intimidade com outro homem. Mas ele não era apenas um homem qualquer. Ele era uma figura imponente, repleta de poder e riqueza. Era uma tarde de quarta-feira, quando Ralph decidiu retornar para casa um pouco mais cedo. Uma situação incomum, pois a garagem parecia estar em um ritmo tão tranquilo. Ele sonhava em encantar Laura com um jantar especial, quem sabe até uma sessão de cinema, caso ela estivesse no clima. Enquanto ele se aproximava do seu casamento simples, percebeu um carro preto e branco parado em sua estrada, um veículo que definitivamente não pertencia a ninguém que conhecessem. Ralph, com um toque de curiosidade em seu olhar, indagou quem seria o visitante, enquanto deslizou a porta da frente, permitindo-se ser envolvido pela atmosfera do momento. A casa se encontrava envolta em um silêncio intrigante, quebrado apenas pelo suave murmúrio de vozes que ecoavam do quarto. O coração pulsava intensamente enquanto ele se aproximava da porta, a mão levemente trêmula ao girar a maçaneta. O que ele contemplou naquele lugar o marcaria de tal forma que sua vida jamais seria a mesma. Laura estava deitada na cama com outro homem. Não era apenas um homem qualquer, mas sim Harold Whitmore, um ser fascinante e influente, cuja riqueza e poder brilhavam intensamente em sua pacata cidade. A influência do júri era amplamente reconhecida. Ele era um homem que tinha o poder de moldar ou desvanecer carreiras com apenas uma palavra. E ali estava ele, no quarto de Ralph, na companhia da esposa de Ralph. A sala parecia dançar em um movimento suave enquanto Ralph permanecia parado na porta, perdido em suas próprias reflexões. Laura não exibia traços de vergonha. Ela permaneceu serena, sem demonstrar medo ou a necessidade de se esconder. Em vez disso, ela se deixou envolver por uma dor intensa, como se tivesse conquistado algo em um jogo emocional. O júri, no entanto, manteve-se sereno, quase alheio, como se a presença de Ralph fosse apenas um leve incomodo. A mensagem era envolvente. Ralph não se comparava de forma alguma ao homem que ela havia escolhido. O júri parecia exalar uma arrogância que não se preocupava em disfarçar. Ele se distanciou de seus sapatos, deixando-os para trás. Você não devia estar em casa, Laura murmurou, com uma voz suave, quase carregada de cansaço. Ralph se distanciou. Depois de tudo que fiz por você, é isso que obtenho. O júri marcou sua decisão. Aparentemente, sua esposa passou por uma transformação maravilhosa. Ralph desejava lutar, mas no fundo, ele conhecia a verdade. Ele exalava uma força irresistível. O júri possuía laços poderosos, abundância e um profundo prestígio. Se Ralph tivesse se dedicado intensamente, poderia ver tudo desmoronar em um único momento. Dias depois, quando ele acreditava que a situação não poderia se agravar, Laura tomou coragem e decidiu buscar o divórcio. Ela não conseguiu reconhecer a traição que cometeu. Em vez disso, ela lançou dúvidas sobre a verdade, insinuando que Ralph praticava abuso e manipulação, palavras que, embora destituídas de fundamento, eram complicadas de refutar. O tribunal a apoiou, guiado pela forte presença do júri. E, ao final, Ralph se viu despojado de quase tudo. Seus ganhos, seu lar, até mesmo uma parte do que você poderá conquistar no futuro. Tudo se perdeu em um divórcio que foi tão impetuoso quanto repleto de injustiças. Um dia, um homem pleno de orgulho, Ralph se via agora fragilizado, traído e quase sem recursos. Mas se Laura e seu amante poderoso acreditassem que tinham causado a destruição definitiva de Ralph, estavam enganados, pois ele ainda não havia chegado ao seu fim.
Ralph havia-se deparado com a amarga realidade de ter quase tudo apagado de sua vida. Seu lar, suas posses, sua essência. Mas ele se negou a permitir que a traição o definisse. Se Laura e o júri acreditassem que conseguiram apagá-lo para sempre, estavam enganados. Ralph não se atreveria a fazer esse pedido. Ele optou por não enfrentar essa batalha no tribunal. Ele os atingiria exatamente onde mais doeria. Com o pouco dinheiro que possuía, ele deixou para trás o que restava de suas propriedades, como um sussurro ao vento, desapareceu sem deixar vestígios. Ele se estabeleceu em uma nova cidade, distante do cenário onde sua vida havia se desmoronado. Sem laços, sem companhias, apenas um recomeço repleto de possibilidades. Mas antes que ele se dissipasse, deixou para trás uma preciosidade carregada de mistério. O que Laura e seu cativante amante não tinham percebido era que Ralph possuía câmaras em sua residência. O sistema de segurança, criado para proteger o lar com seu abraço acolhedor, havia registrado com uma precisão surpreendente a situação ao seu redor. Vídeos de Laura, revelando segredos entre o júri, conversas sussurradas e instantes que pareciam pertencer apenas à intimidade do desconhecido. Dos ombros, Ralph juntou o vídeo. O júri, um homem que edificou sua trajetória com a essência da honestidade, agora se vê revelado em sua vulnerabilidade. E Laura, que trocou seu amor pelo brilho da riqueza, estava prestes a descobrir que o poder pode se desfazer em um só instante. Ralph decidiu procurar os meios legais para relatar o ocorrido, buscando justiça de maneira apropriada. O respeitado júri enfrentou um revés. Seu nome tornou-se um verdadeiro destaque em todas as manchetes. Sua trajetória, edificada sobre enganos e desilusões, desmoronou sob o manto da noite. Impulsionado a se retirar, seu futuro ficou despedaçado. Mas isso não era o lado mais difícil. O segredo chegou até os ouvidos da esposa dele. Uma mulher que dedicou anos de sua vida a ele, sem suspeitar das nuances ocultas de sua existência. Quando ela soube sobre Laura, decidiu ir embora. Ela revelou a todos a verdadeira essência do homem que ele realmente era. Ela descreveu Laura como uma caçadora de lares, uma verdadeira artista em encontrar tesouros. Ela o surpreendeu, o fez sentir-se pequeno, e aventou um véu que obscureceu a realidade, fazendo com que ninguém enxergasse Laura como a verdadeira protagonista da dor. Laura, que buscava uma vida mais confortável, agora enfrenta um momento de grandes dificuldades. O juiz, distanciado de sua autoridade, não tinha nada a lhe proporcionar. Sem recursos, sem certezas, sem um amanhã à vista. E, exatamente assim, o homem por quem ela traiu seu marido a abandonou, deixando-a experimentar a dor da solidão. De longe, Ralph observou todo o desenrolar da situação. Ele não precisava desafiá-los. Ele não precisava mover um só dedo. A traição havia-se desfeito, deixando apenas vestígios de um amor que já foi. Pela primeira vez em longos períodos, Ralph sorriu. Os anos se passaram, e Ralph, com delicadeza, foi tecendo novamente os fios de sua vida. Distante da agitação da cidade, onde as conexões se desvincularam, ele encontrou serenidade em sua solitude, vivendo em um sutil refúgio. Sem mais tumultos, sem mais desilusões, apenas serenidade. Ele dedicou-se a um esforço sincero, preservou um perfil discreto e saboreou a doce liberdade de viver nas sombras da anonimidade. O que passou? Sentiu-se como uma doce memória que ecoa no passado. A dor da traição que Laura sentiu, com o passar do tempo, se dissolveu, e a fúria que outrora o consumia agora é apenas uma lembrança distante. Ele havia triunfado. Ele havia se transferido para um novo lugar. A vida se desenrolava de maneira sólida e tranquila, com a doce promessa do que estava por vir. Ele se entregava às noites de leitura, às férias repletas de descobertas ao longo do litoral vizinho e às noites de sono solitário, afastado do caos que antes havia permeado sua existência. Entretanto, ele se equivocou. Ralph não tinha a menor ideia do que o aguardava. O passado ainda sussurrava sua presença para ele. Em uma noite tempestuosa, a chuva caía intensamente do lado de fora, enquanto o vento sussurrava entre as árvores, e o estrondo do trovão ecoava na distância. Ralph acomodou-se em seu quarto cheio de vida, saboreando uma xícara de café, enquanto sua mente vagueava em doces reflexões. A sua vida encontrava-se em um suave estado de serenidade, exatamente como ele apreciava. Então surgiu o melodioso eco. Foi de maneira suave e intencional. 3 pulsações suaves. Ralph deixou lágrimas escorrerem, envolvendo-se em um turbilhão de emoções. Ele não aguardava a chegada de ninguém, e suas visitas eram, na verdade, momentos raros. Por um instante, ele pensou em deixá-lo de lado, mas uma força interior o impulsionou a dar uma resposta. Ele se aproximou da porta, um leve vacilo tomando conta de seu ser antes de finalmente fechá-la. A tempestade lamentava lá fora, mas a cena diante dele fazia seu coração pulsar com intensidade. Lá estava ela, Laura, a mulher que um dia transformou sua existência, sentada à porta,
deixando-se tocar pelo chão, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Porém, ela não era a Laura que habitava suas memórias. A sua beleza parecia adormecida, como se buscasse um caminho para resplandecer novamente. Sua pele, que antes irradiava beleza, agora parece apagada e sem vitalidade. Seus olhos, que antes brilhavam com arrogância, agora pareciam embaçados e marcados pelo tempo. Ela parecia delicada, fragmentada, envolta em desespero. Ralph permaneceu em silêncio, sua expressão revelando mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele a observou atentamente, com uma expectativa no olhar. Laura estava envolta em uma intensidade única, seus lábios tremendo suavemente quando, enfim, ela se atreveu a falar. Ralph, eu anseio pela sua ajuda. As mãos de Laura vibraram suavemente ao abrir a porta para o acolhimento. Sua respiração era entrecortada, e sua voz mal conseguia sussurrar acima do clamor do momento. Tudo se tornou confuso desde que você partiu, Ralph. Ela se deixava levar por uma intensa emoção, afastando o olhar de maneira sutil. O júri decidiu-me deixar para trás. Ele agiu como se eu não estivesse presente em sua vida. Eu me encontrava sem recursos, sem um lar, desprovido de tudo. Eu busquei forças para me manter, mas parecia um desafio intransponível. Parecia que não havia ninguém disposto a me oferecer a mão que eu tanto precisava. Ninguém parecia se importar. Seu corpo delicado se afastou um pouco, enquanto ela prosseguia. No entanto, essa não era a parte mais difícil. Ela finalmente levantou o olhar, seus olhos repletos de uma mistura indescritível que Ralph não conseguia decifrar, uma pitada de medo, uma hora de regras, quem sabe um pouco de cada. Ele despertou em mim um sentimento profundo, algo que me transformou para sempre. As palavras flutuaram suavemente no ar que as separava. Só percebi o que estava acontecendo quando os sintomas começaram a aparecer. Quando percebi, já era um pouco tardio. O momento é propício agora. Os médicos comentam que, neste momento, não há muito que possam oferecer. Uma única lágrima se deixou levar pelos lábios dela. Eu sei que não sou digna da sua ajuda, ela comentou, com lágrimas dançando em seu rosto. Mas eu não tenho a quem me voltar. Claro, minha querida. Eu imploro por você. Ela o fitou com um olhar pleno de expectativa. Aguardando. Ralph permaneceu em silêncio, absorvendo o momento. Seu rosto encantador quando Laura se afastou da sua compaixão. Ele a ouviu atentamente, sua voz suave e trêmula enquanto ela implorava por seu auxílio. Mas ele não experimentou nenhuma emoção. Nada de castigo. Nenhuma irritação. Nem mesmo um toque de satisfação. Apenas uma profundidade imensa, um vazio que ecoa, onde qualquer sentimento por ela se dissipava. Quando ela finalmente se calou, seus olhos implorando, buscando qualquer sinal de compaixão, Ralph manteve o silêncio, deixando claro que aquela parte da sua história já havia sido superada. Claro. Como posso te ajudar? Ele mergulhou nas profundezas. Laura, você me deixou para trás, como se eu fosse nada, quando encontrou alguém que lhe ofereceu mais do que eu. Você nunca demonstrou carinho por mim. E agora, após ter deixado tantas coisas para trás, você realmente acredita que eu deveria me preocupar com você? Ela preparou-se para falar, mas Ralph retornou, segurando a porta com firmeza. Você tomou sua decisão, Laura. Você decidiu por mim, não foi? Você optou por riqueza e influência em vez de amor e lealdade. E agora você anseia pela minha ajuda? Claro, posso ajudar com isso. No entanto, preciso de um texto específico que você gostaria que eu transformasse. Poderia, por favor, compartilhar o texto que deseja que eu reescreva? Encontre a serenidade quando sua jornada chegar ao fim. Sua voz era firme, carregada de uma intensidade que não deixava espaço para um gesto de simpatia. E que você nunca retorne a este lugar. E, sem aguardar uma resposta, ele deslizou a porta para o seu fechamento. O fechamento encaixou-se perfeitamente. E assim, o passado se foi, como uma brisa suave que nos deixa saudades. Ralph parou à janela, com os braços cruzados, observando o momento em que Laura se deixava envolver pela suavidade da noite. A chuva caía suavemente sobre o solo, envolvendo sua pequena e delicada essência em um manto de umidade. Ela não lançou um olhar atrás. Ela estava equivocada. Nada aprendia a este lugar. Ele soltou um longo suspiro, mergulhando em uma sensação peculiar de realização. A mulher que um dia tinha sua vida despedaçada agora era apenas uma sombra, destinada a se perder na tempestade. Seu destino já não era mais uma fonte de preocupação. Durante anos, a lembrança da sua traição o atormentou. Mas ao se voltar da janela, algo profundo dentro dele se transformou. Chegou ao fim. Não se trata apenas deste instante, nem apenas desta noite. Tudo é um universo a ser explorado,
um convite ao desvendar dos mistérios da vida. A dor. A fúria. O passado é um emaranhado de memórias que envolve nossos sentimentos mais profundos. Cada lembrança é como uma brisa suave que acaricia a pele, trazendo à tona sensações adormecidas. Ele nos molda, nos ensina e, de alguma forma, nos conecta ao que somos. Ralph não era mais o homem fragilizado que ela tinha deixado para trás. Ele havia conseguido ultrapassar os desafios. Ele havia se refeito. Ele havia triunfado. E enquanto ele fechava a porta pela última vez, uma certeza pulsava em seu coração. Laura era apenas um capítulo que ele havia finalmente encerrado. Ralph se acomodou, os olhos perdidos nas gotas de chuva deslizantes na janela. Isto foi mais do que apenas uma conquista individual. Foi uma experiência profunda. Uma reflexão sobre a traição, as escolhas que fazemos e as consequências que delas decorrem. Se há uma lição que tirei disso, ele sussurrou suavemente, é que nem sempre aquele que sorri para você carrega boas intenções no coração. Algumas pessoas irão valorizar seu amor, sua amizade e os sacrifícios feitos por dinheiro, até que se sintam completamente sozinhas. Ele despertou sua mente. Jamais permita que as pessoas façam de você um mero instrumento. Nunca permita que a traição te faça viver eternamente como uma vítima. E o que realmente importa, nunca desperdice seu tempo tentando salvar alguém que não pensaria duas vezes em deferir se a situação fosse invertida. Ralph tinha consciência de que alguns poderiam interpretar suas respostas como cruéis, mas seriam realmente assim. Alguns de vocês podem sentir aversão ao que eu fiz. Você pode pensar que eu deveria tê-la deixado ir, mas me diga, se você estivesse em meus momentos de tempestade, o que teria escolhido fazer? Você se deixaria envolver pela leveza? Ou você escolheria sair, ciente de que eles mereciam exatamente o que tiveram? Estamos ansiosos para conhecer suas reflexões nos comentários. Apreciem, dividam e inscrevam-se para se deixarem envolver por mais narrativas como esta. Agradeço por sua atenção.